Alô, rapaziada do YouTube, aqui é o jornalista Flávio Fiorini, estamos chegando na área com mais um 100% MKT. Alô, pessoal, aqui é o jornalista Flávio Fiorini e estamos chegando com mais uma edição do nosso 100% MKT, o marketing esportivo de quarta-feira. Oferecimento de Esportes Burger Canoas, Fast Delivery. Também os apoiadores Mercado Fitness, Rasen Beer, Gráfica Comunicação Impressa, realização 100% Esporte. Acesse 100%esporte.com.br. O 100, quando você for digitar o site, é o 100 numeral, tá certo? Dito isso, vamos apresentando aí mais um grande convidado no nosso programa 100% MKT. Ele que tem um vasto histórico na área empresarial, líder de entidades empresariais no terceiro setor, na vida esportiva e até mesmo como escritor. E, claro, a gente falava até fora do ar, na época em que esteve no marketing do Grêmio, um grande colecionador de faixas. Saúdo Daniel Teva. Tudo bem, Daniel? Prazer em tê-lo conosco aqui no 100% MKT. Grande abraço. E também conosco é o Vinícius Leal, o nosso especialista da casa. Diga aí, Daniel. Tudo bem com vocês? É um prazer estar com vocês. O programa de vocês tem uma excelente repercussão. Eu tenho ótimas referências do trabalho que vocês têm desenvolvido. Quero parabenizar e quero me colocar à disposição para a gente trocar ideias, principalmente nessa área que eu tenho fascínio, que é o marketing esportivo. Não vou mencionar aqui, Vinícius, todos os títulos, né, todos os prêmios recebidos pelo Daniel, senão o nosso programa vai estourar. Mas, resumidamente aí, Daniel, os principais títulos, aí, os principais pontos que você considera importantes ao longo da sua carreira? Na área esportiva? Na área esportiva, na OAB, enfim, fique à vontade. Olha, no Grêmio foram 7 anos como vice-presidente de marketing, né? Não remunerado, eu sempre digo isso, né? Porque hoje em dia todos os diretores de marketing são remunerados. Naquela época a gente gastava dinheiro do bolso para ser vice-presidente, né? Porque a gente tinha que gastar até a gasolina, a gente tinha que abrir mão de horários do trabalho onde a gente realmente ganhava dinheiro para se dedicar ao clube. Era uma época muito mais pura, né? Vamos dizer, mas isso não quer dizer que não seja bom também o que está acontecendo hoje em dia com a profissionalização, né? Eu tive uma grande escola no Grêmio. Realmente, nesses 7 anos, a gente ganhou tudo, né? Dos 5 títulos de Copa do Brasil, eu estava presente em 3 deles, né? O Grêmio foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, da Recopa. A única coisa que a gente não ganhou foi em Tóquio, onde a gente perdeu nos pênaltis para o Ajax, né? Mas o resto tudo foram N títulos de campeão gaúcho que o clube alcançou durante aquela época, né? Fora desta área, realmente eu tenho o título de empresário brasileiro do ano, né? Fui homenageado pela ONU pelas minhas ações sociais do Dia da Solidariedade Teva, né? Eu ganhei prêmio de estrategista do ano, uma série de prêmios que eu recebi que acho que para o público não é tão importante assim, porque realmente eles querem saber, basicamente, de marketing esportivo, das experiências que eu tive maravilhosas do tempo de Grêmio, né? Tem título esse cara aí, hein, Vinícius? Muita coisa boa. Para quem está começando na área do marketing, né, para se espelhar no exemplo do Daniel, tem que seguir, né? É impressionante, né? É um guru do marketing esportivo e também foi dirigente da ADVB, é um ícone na ADVB, e já fica a sugestão para a ADVB fazer uma estátua desse homem e colocar lá na entrada da Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil. O Daniel é um fenômeno e muito obrigado, Daniel. Seja muito bem-vindo ao 100% MKT. É um prazer, Vinícius. E falando ainda a respeito da carreira, como é que você vê hoje, Daniel, o marketing esportivo dos clubes brasileiros? A gente vê cada vez mais aí a disputa, a briga, né? Especialmente do Flamengo, com a edição da nova medida provisória que detém os direitos de transmissão.
você que trabalhou no marketing do Grêmio, numa época áurea das principais conquistas, como é que você está analisando toda essa situação? E o outro lado também, né? O torcedor, como é que fica? Olha, Flávio, eu acho que é uma evolução natural, né? Os clubes estão se profissionalizando muito mais do que na minha época, né? Naquela época nem havia espaço para tanto, mas eu acho que, em função até do que o presidente Fábio Koff fez naquela época no Clube dos 13, o marketing esportivo mudou muito na relação principalmente com a televisão, né? Que foi o que abriu. Claro que depois de conquistado um determinado objetivo, se quer passar para outros estágios. E é o que o Flamengo está tentando fazer. O Flamengo está na posição dele de dizer: eu sou o maior clube do Brasil, eu tenho a maior torcida, então eu tenho que ganhar proporcionalmente mais do que os outros. Claro que os outros clubes vão reclamar. Eles querem uma divisão que seja mais equânime, né? A questão toda é que todo mundo precisa saber que ninguém quer assistir um jogo do Bangu contra a Cabo Friense. Essa aqui é a realidade. O mercado hoje quer ver grandes jogos. A gente quer assistir o nosso clube do coração. Claro que tem pessoas que amam futebol e que querem ver o jogo do Flamengo contra o Bangu, mas não é o caso da grande maioria dos torcedores. O torcedor do Grêmio quer ver o jogo do Grêmio. Eu até, aí é uma coisa muito pessoal, eu adoro ver o jogo do Inter para secar. E sou absolutamente sincero quanto a isso. Às vezes especialista da casa aí também, viu, Daniel? Às vezes eu tenho até mais prazer vendo o Inter se ralar do que com a vitória do Grêmio. Eu sei que é chato para os colorados que estão me ouvindo dizer isso, mas eu estou falando de coração. Realmente é uma brincadeira que eu faço sempre. Mas eu acho que é normal. O que eu acho é que os clubes não podem perder uma coisa que eu acho que eles estão perdendo muito: a paixão. Eu acho que o marketing esportivo tinha que trabalhar muito mais a paixão do torcedor. Porque à medida que o marketing trabalha a paixão, os produtos vendem. Quanto mais apaixonado um torcedor for pelo seu time, mais camiseta ele vai querer ter, mais a garrafa de vinho com a marca dele, com a marca do time ele vai querer ter, ele vai querer o garfo, ele vai querer o copo, ele vai querer a caneca, ele vai querer a calça jeans com a marca do seu clube. E eu acho que os clubes brasileiros hoje trabalham muito, muito pouco a paixão. Hoje, tu só vê propaganda de produtos, né? E eu acho que isso era uma coisa que os clubes têm muito para evoluir. Pelo mínimo, na nossa época, o nosso time de marketing, que eu consegui reunir uma seleção de marqueteiros gremistas que me ajudaram muito naquela época, a gente procurava pensar sempre o seguinte: o que a gente pode fazer para o torcedor cada vez se apaixonar mais pelo clube? Vender produtos, vender camiseta, vender ingresso é uma consequência natural. Então, eu acho que essa inversão os clubes precisam fazer. Eles precisam voltar um pouco à origem, por mais profissionais que sejam as pessoas que trabalham no marketing hoje. Acho que elas perderam a referência da paixão. E eu acho que isso é... Porque o que é paixão? Paixão é o que a gente fazia um pouco naquela época e que hoje pode se fazer até muito melhor, né? A lojinha do Grêmio tinha 15 metros quadrados. Quem se lembra do seu braço? Era uma lojinha muito pequenininha. E com aquilo que eu aprendi, porque eu fiz estágios várias vezes no Barcelona, no Real Madrid, no Atlético de Madrid, na Inter de Milão, no Milan, no Olympique de Marseille, a gente trouxe para o Brasil o que eles estavam fazendo de melhor. E, naquela época, eu criei a loja Grêmio Mania. Até o nome fui eu que criei, Grêmio Mania. E hoje, nós temos N lojas aí. Eu criei as franquias da Grêmio Mania. Por quê? Porque eu queria levar essa paixão para o torcedor que mora no interior e que não vinha toda hora a Porto Alegre, ou que nunca vinha a Porto Alegre, mas era apaixonado pelo clube e queria comprar produtos oficiais do Grêmio. Então, naquela época, a gente chegou a ter 36 lojas franqueadas. O Grêmio, naquela época, só tinha produtos de material esportivo. Era a camiseta, o calção, a meia. E hoje,
A gente tem qualquer produto que você pensar, tem com marca Grêmio. A gente começou naquela época e passamos a ter centenas de produtos licenciados. Mas o que a gente fazia? A gente fazia chamamentos 2 dias antes em rádio, jornal, chamando o torcedor para ir para o jogo, mostrando a importância dele para a gente ganhar aquela partida, né? A gente, na entrada do estádio, eu pegava declarações do presidente Fábio Koff e nós botávamos num folheto e botávamos gente distribuindo para as pessoas que estavam chegando um chamamento do Fábio Koff dizendo quanto ia ser importante o torcedor naquele jogo para nós conseguirmos vencer, né? Dentro do estádio, antes do jogo, alto-falante, né? Chamando o torcedor, mostrando que nós tínhamos que pressionar o adversário, que nós tínhamos... Hoje em dia não se faz mais isso, eu não sei nem se cabe mais isso. Mas naquela época, quando o time entrava em campo, o Grêmio levava, através dos seus jogadores, uma enorme bandeira do Grêmio carregada no alto. Não sei se alguns que têm um pouco mais de idade se lembram disso. Eu me lembro que o torcedor se arrepiava quando via aquela bandeira. Nós fazíamos um foguetório que era o inferno da vizinhança, porque chegava a durar 10 minutos e a gente fazia esse foguetório porque a gente combinava. Isso são coisas do marketing, são coisas da paixão. O Grêmio só podia entrar em campo depois do adversário, porque quando o adversário entrava em campo, ele ouvia toda a vaia da torcida. Porque se o adversário entra depois do Grêmio, aí não adianta mais, porque a torcida já está vibrando. Então, a vaia não aparece. Então, quando o adversário entrava em campo, primeiro, recebia aquela vaia tremenda, a gente distribuía apitos, infernizava a vida dos adversários também, e quando o Grêmio entrava, era aquele foguetório de 10 minutos ensurdecedor, que eu duvido qualquer jogador do time adversário não tremer na base, né? São coisas que a gente fazia que eu acho que ainda tem espaço para se fazer hoje em dia, talvez de outra forma, mas eu acho que resgatar a paixão do torcedor. A gente distribuía milhares e milhares de bandeirinhas plásticas, ficava aquele mar azul de bandeiras. Hoje a gente não vê mais nada disso acontecendo. E eu acho que aquela bandeirinha que o torcedor usava durante o jogo e que levava para casa depois como um troféu, era algo que mexia muito com a paixão dele pelo clube. Daqui a pouco, ele estava numa loja comprando uma camiseta, ele estava numa loja comprando uma malha com o símbolo do Grêmio. Isso é uma consequência natural. Então, acho que nesse aspecto, o marketing ainda pode evoluir, como já evoluiu em muitas outras áreas. Por exemplo, na relação Grêmio-Arena, pode evoluir muito mais ainda, né, Daniel? Pode. O problema é que a Arena não tem esse sentimento de paixão. Ela é muito numérica. E eles não sabem o quanto estão perdendo por não ajudarem o Grêmio a trabalhar melhor essa paixão. Eles mesmos estão perdendo dinheiro, mas são coisas que a gente não pode interferir, porque é uma empresa à parte que só se bem convencida pode mudar a sua filosofia. Vinícius. Olha só que legal, Fiorim. O impacto que toda essa gestão estratégica de marketing, que durante boa parte dos anos 90 esteve a cargo do Daniel Teva, o legado que isso aí ficou para os dias de hoje. Recentemente foi feita uma pesquisa, mais de uma, na verdade, todas elas apontam a torcida do Grêmio como a mais fanática do Brasil. É uma das torcidas que mais consomem a marca Grêmio no Brasil e talvez no mundo, na América Latina com certeza. Então, quem era criança nos anos 90, quem era adolescente nos anos 90 e hoje é adulto, e é fanático, é consequência desse trabalho do marketing muito bem feito nos anos 90 pelo Grêmio, pelo Daniel Teva, pela equipe. Então, olha o tamanho do legado, né? É um título que muito orgulha os gremistas do mundo todo, a torcida mais fanática do Brasil. E ouvindo o Daniel, a gente consegue entender como é que chegou a esse patamar, né? Vinícius, uma coisa... Na época eu lembro também, Daniel, não sei se ainda até era um trabalho voltado pela ação de marketing, que o torcedor, a imprensa que fazia a cobertura dos jogos, hoje tem o guia do jogo, né?
mas na época tinha o Jornal do Grêmio, Exatamente. tinha revista, outros meios de comunicação do clube, né? Ah, com certeza, né? Isso foi coisas que a gente implantou naquela época, né? São coisas desde pequenas coisas, tipo quando significam muito para o torcedor. Tinha um jogo do Grêmio contra o Fluminense. Pô, vem a imprensa do Rio de Janeiro. Nós enchíamos o camarote da onde ia ser feita a transmissão do pessoal do Rio de Janeiro. Nós enchíamos com refrigerantes, salgadinhos, docinhos, para conquistar a simpatia, para que eles, na hora da transmissão, falassem bem do Grêmio. A gente não comprava eles, a gente simplesmente passava uma coisa de simpatia, de um clube diferenciado, né? Isso que você falava da paixão, a gente trabalhou muito naquela época, por exemplo, pegar os principais jogadores do Grêmio e levar em escolas. Principalmente para trabalhar com crianças de 5 a 8 anos, que é quando elas estão se definindo para que time elas vão torcer. Aí você já entra na questão do projeto social, que é muito importante. Daqui a pouco o Paulo Nunes está dentro da escolinha. Aquele guri, aquela menina que está na dúvida se vai ser gremista ou colorado, ela vira gremista, né? O trabalho que a gente fez, não sei se alguns se lembram, no Planeta Atlântida, para pegar o jovem de 14, 15, 16 anos. Teve um ano que nós fizemos, nós alugamos um standzinho no Planeta Atlântida, fizemos 50 mil bandeiras plásticas e inundamos o público do Planeta Atlântida com as bandeiras do Grêmio, ou seja, para o Brasil inteiro. Quando tocava as músicas e mostrava o público, só dava Grêmio, a marca Grêmio era uma loucura. Nós passávamos com um aviãozinho em cima da sede do Planeta Atlântida, escrito Grêmio, a maior torcida do planeta. Eu me recordo muito bem dessa época do Planeta Atlântida, dos anos 90, e foi muito legal, Daniel, que o marketing do Grêmio soube ouvir a voz das arquibancadas, porque foi algo inovador, criativo, aquele grito que ecoou no Brasil inteiro, no mundo todo, do eu sou gaúcho. E o marketing soube ouvir a voz das arquibancadas e trabalhar muito bem essa marca no Planeta Atlântida e em outras ações de marketing, né, Daniel? Eu me lembro que dentro disso a gente chamava, antes dos jogos, às vezes tinha, por exemplo, a gente botava um piano no meio do gramado para tocar o hino do Grêmio. Pô, isso nunca foi feito, né? Outro dia a gente convidava o Borghettino ia lá para o centro do gramado, a gente apagava as luzes do estádio, botava só um facho de luz direto nele lá, e ele com aquela gaita azul, preto e branca dele, tocava o hino do Grêmio. Cara, isso arrepia o torcedor, e são coisas simples de fazer. Também, outras vezes, a gente levava o Oswaldir e Magrão para cantar Eu Sou do Sul, né, que eu tenho orgulho de ser do Sul. Essas coisas vão fazendo a torcida se apaixonar cada vez mais. Eu sinto uma falta tão grande disso, Vinícius. Eu acho que os clubes estão perdendo demais ao não usar essa paixão como forma de vender também e de aproximar o torcedor do clube. A coisa está muito monetarista demais. Está só produto, venda. E a paixão, gente, como é que o clube trabalha no marketing, a paixão? É isso que a gente fazia, por exemplo, no Planeta Atlântida, né? Que, poxa, nós compramos um standzinho, pagamos uma miséria por aquele standzinho, mas ali era a porta de entrada, porque no stand a gente podia distribuir um chaveirinho, Opa, mas espera um pouquinho, você pode distribuir chaveirinho? Vamos distribuir bandeira do Grêmio. Não vamos distribuir umas bandeiras do Grêmio, vamos distribuir 50 mil bandeiras do Grêmio e vamos inundar o Planeta Atlântida cada vez que se apresentar um cantor. Aquele mar de bandeiras do Grêmio vai aparecer para todo o Brasil. Vão dizer assim, meu Deus, que clube é esse, cara? Né? Então, passava o avião em cima, escrito Grêmio, a maior torcida do planeta. A torcida se arrepiava. Imagina um colorado ali no meio, vendo o Grêmio fazendo aquelas ações todas e o time dele nada. Lá no camarote VIP, camisetas eram distribuídas para todo mundo, perguntando, tu é gremista ou colorado? Gremista. Toma uma camiseta, escrito
Grêmio, a maior torcida do planeta. Cara, isso foi tão forte porque a gente apareceu tão mais do que os patrocinadores que a direção do Planeta Atlântida teve que proibir isso depois daquele ano. Porque os caras pagavam uma fortuna e não apareceram 10% do que o Grêmio apareceu comprando um stand, lá sei eu, por 5 ou 10 mil reais de hoje, né? Mas são ações inovadoras, é uma questão de criatividade, de bolar as coisas para impactar. E eu acho que isso a gente conseguia fazer, né, naquela época. E eles não bateram na porta certa, né, Daniel? A porta certa que eles deveriam bater era lá no Largo dos Campeões sem número. Mas, enfim, né? Fica o aprendizado aí para o pessoal do marketing. Ô, Daniel, tu foge um pouquinho daquele estereótipo, digamos assim, da política da boa vizinhança, da boa relação com o principal rival do Grêmio, com o co-irmão, porque tu já te assumias que aí um secador de carteirinha, né? E tu segue muito essa linha da rivalidade, da competição, claro que sadia, né? Um puxa o outro para cima, mas as referências que tu faz ao Internacional, a co-irmão, são sempre de rivalidade. Mas tu tinhas e tu tens uma boa relação com os profissionais de marketing do lado vermelho do Rio Grande do Sul? Olha, nesse momento não, né? Mas naquela época o relacionamento era espetacular. Eu me dava bem com todos os dirigentes do Grêmio. Eu nunca me esqueço de um episódio que teve um Grenal no Olímpico e eu ficava sempre para receber os times adversários, né? Eu era o anfitrião. E eu me dava com todo mundo da diretoria do Inter. E naquele Grenal, o Inter estava escondendo o jogo quem é que ia ser o centroavante. O Inter chegou, eu abracei todos os dirigentes do Inter, foram para dentro do vestiário, e daqui a pouco um dirigente do Inter me chamou para dentro do vestiário. Na véspera de começar o jogo. E eu lá dentro do vestiário, eu vi o jogador do Inter que ia começar como titular. Sabe o que eu fiz com aquela informação? Nada. Eu jamais trairia a confiança das pessoas que gostavam de mim e que chegaram ao ponto de me botar para dentro do vestiário do Inter antes de começar um Grenal. Sabe? É uma relação bonita, uma relação honesta. E até porque também eu não era burro, né? Eu tinha uma rede de lojas em que 50% ou 45% dos meus clientes eram torcedores do Inter. Então, eu nunca, jamais falei mal do Inter. Eu falava em termos de rivalidade numa coisa absolutamente sadia. Sempre falava bem do Inter, da grandeza do Inter, da grandeza da torcida do Inter, mas, claro, sempre puxando a brasa para o lado do Grêmio, que é a minha paixão, uma coisa natural. Ô Daniel, tu falaste agora há pouco em criatividade. Conta um pouquinho para o pessoal da internet, do YouTube, como é que é o teu processo criativo? É no momento do chopinho? É em qualquer momento? Como é que funciona esse teu processo criativo aí das tuas ideias? Primeiro começa com o desafio, né? Primeiro eu tenho que me apaixonar pelo desafio. E eu confesso para vocês que o momento que eu sou mais criativo é à noite. É quando eu me deito. Quando silencia tudo e eu boto a cabeça no travesseiro, é a hora que mais me aparecem as ideias. Então, eu já tenho do lado da cama papel e caneta e, à medida que eu vou tendo ideias, eu vou botando no papel, porque é como aquela coisa, quando tu é criativo, e eu, modéstia à parte, eu sou uma pessoa bastante criativa, a todo momento afloram ideias. Qualquer estímulo externo que tu tenha, daqui a pouco diz assim, pô, que legal isso aqui, eu poderia levar essa ideia lá para outro nível, para outro assunto, e isso aqui seria espetacular de se fazer. Então, mais ou menos o processo criativo é isso, porque não dá para tu fazer alguém que não é criativo virar criativo. Isso é um dom. Eu acho que é algo que as pessoas têm. Se tu quer trabalhar em marketing esportivo, tu tem que amar esporte, né? E tu tens que te desafiar para encontrar soluções novas, né? Eu acho que também tem que ser um pouco arrojado. Quer ver uma coisa que eu tentei e nunca consegui, porque eu nunca tive respaldo superior, mas eu acho que é algo que mais cedo ou mais tarde isso vai acabar acontecendo, é o seguinte, teve um dia
em que alguém decidiu cobrar transmissões de televisão, né? Claro que naquele momento as emissoras de televisão devem ter dito assim, não, nós estamos fazendo a grandeza do esporte e vocês querem nos cobrar. E os clubes mantiveram a força e disseram, não, peraí um pouquinho, vocês estão ganhando muito dinheiro em cima de Grêmio, Internacional, Fluminense, Palmeiras, vocês têm que nos dar um pouco dessa receita também. Porque grande parte da receita de uma Rede Globo, por exemplo, hoje, é através do futebol. E eles, claro, no primeiro momento dizem que não, que isso é um absurdo, mas daqui a pouco eles veem, pô, se nós não chegarmos nos clubes, eles vão eles vão proibir que a gente continue transmitindo pela televisão e nós vamos perder essa tremenda força. Então, hoje, uma das maiores receitas dos clubes de futebol está nas transmissões de televisão. Aí eu pergunto, e as rádios, meus amigos? Nós temos em Porto Alegre rádios que passam 24 horas falando de Grêmio Internacional. Elas têm a maior receita que elas têm é nas transmissões esportivas do jogo do Grêmio e do Internacional. Por que televisão tem que pagar e rádio não? Por que a Rádio Gaúcha fatura talvez 50% de todo o faturamento da Rádio Gaúcha em cima de Grêmio Internacional e não paga um centavo para Grêmio Internacional? Eu já tentei fazer os meus presidentes enfrentarem essa situação. Porque é óbvio que as rádios vão dizer, não, nós é que engrandecemos o futebol, se não fosse a nossa transmissão. Mas a televisão fazia a mesma coisa. A televisão esperneou da mesma maneira. Eu acho que as rádios vão espernear também, mas vão acabar cedendo e vão começar a dar uma belíssima fonte de renda para Grêmio Internacional, São Paulo, Vasco e outros clubes também. Só precisa alguém com coragem para dizer assim, espera um pouquinho, isso é justo ou não é? É justo. Se as rádios faturam 50% de tudo que faturam em cima de Grêmio Internacional, por que Grêmio Internacional não pode ter direito a uma fatia desse faturamento? Né? Então, acho que é algo que vai evoluir ainda com o tempo. Nós não temos isso no Brasil. Mas se eu fosse hoje dirigente de novo do Grêmio, como eu já fui, eu levaria para a reunião dos grandes clubes do futebol brasileiro essa ideia de também começar a cobrar. Claro que ia ser antipático perante as emissoras de rádio, mas um dia alguém teve a coragem de ser antipático perante a Rede Globo e começou a cobrar. E hoje, se não fosse a Rede Globo, a maioria dos clubes estaria sem essa enorme fonte de receita. O Atlético Paranaense seguiu essa linha, mas não discordando, Daniel, mas complementando. Estava comentando contigo há pouco que o 100% Esporte 4.0 agora é uma agência de marketing esportivo digital, né? O mundo mudou, dizem que nós avançamos nesses processos digitais 2 anos e hoje a gente vê a TV dos clubes fortalecida, a gente vê o streaming cada vez mais uma realidade e o Spotify, por exemplo, que seria o concorrente do rádio, ainda não está sendo explorado como poderia, né? Então, das duas, uma, né? Ou vai se seguir esse caminho das emissoras de rádio também contribuírem financeiramente, afinal de contas estão faturando com isso e concordo contigo e te entendo plenamente, né? Mas também tem esse caminho, essa outra via também de receita, né? Que é a internet. Mas, Daniel, tenho também já a gente tem assunto para, sei lá, 500 programas, né? É muita sabedoria, muito conhecimento aí de tua parte. Mas te fazer também uma pergunta de um momento que foi especial na história do Grêmio, assim como tantos outros que tu fizeste parte, mas foi especificamente o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Sim. Gaúcho é o único jogador de futebol oriundo do Rio Grande do Sul que foi eleito pela FIFA o melhor jogador do mundo. Perfeito. Ele teve uma saída conturbada do Grêmio, depois teve um novo episódio do possível retorno dele, mas como é que tu enxerga, e até não entrando muito nessas questões do que aconteceu, etc., mas da relação da marca Ronaldinho Gaúcho com a marca do Grêmio. Como é que tu enxerga essa relação?
Ela é uma relação de amor e ódio, né? A torcida do Grêmio não perdoou o Ronaldinho. Essa que é a verdade. Na primeira vez, ele saiu muito chamuscado, né? E na segunda vez, quando ele acabou no Flamengo, aí ele terminou completamente queimado. E foi, na minha modesta opinião, tá? O maior jogador da história do Grêmio. Eu nunca vi um jogador. Aliás, eu diria o seguinte: é o melhor jogador que eu vi atuar no mundo até hoje. Claro que a gente hoje, quando fala de Ronaldinho, pensa nele preso no Paraguai, a gente pensa nele sacaneando o Grêmio, né? Fazendo coisas fora a vida particular dele, muito conturbada, mas dentro do campo, com a bola no pé, eu nunca vi. Não tem Messi, não tem Cristiano Ronaldo. Ele era um gênio do futebol. Para mim, o maior gênio. Eu já vi 500 jogos do Pelé. Modéstia à parte, é a minha opinião apenas, tá? Para mim, Ronaldinho era melhor do que o Pelé. O que ele teve foi uma péssima condução da carreira dele através do irmão dele. O irmão dele era uma pessoa, que é uma pessoa ainda, que leva o Ronaldinho para onde ele quiser. E, infelizmente, nem sempre leva para o melhor caminho. Então, isso ficou. Então, o Ronaldinho poderia ser hoje uma marca extraordinária do Grêmio se não fosse ele romper o casamento com a torcida do Grêmio. Então, hoje, infelizmente, não há mais como fazer nenhuma ligação da marca Ronaldinho com a marca Grêmio, porque a torcida não perdoa mais o atleta que agiu de forma equivocada com o Grêmio. Porque eu acho o seguinte: mesmo que num primeiro momento lá, quando ele foi para o Paris Saint-Germain, ele começou a ganhar tanto, mas tanto dinheiro, quando ele foi para o Barcelona, ele encheu as ruas. Ele é hoje um dos atletas mais milionários do mundo. Se na época que ele tivesse no Barcelona, ele tivesse feito uma doação para o Grêmio, dizendo assim: na época eu saí do Grêmio de um jeito que não foi muito legal com a torcida do Grêmio. Eu quero dar minha contribuição. Eu sei que eu não vou conseguir pagar tudo que o Grêmio merecia receber pela minha formação, mas eu quero fazer uma doação aqui de 20 milhões de reais para o Grêmio, para contribuir para que o Grêmio possa trabalhar suas categorias de base melhor do que vem trabalhando. Cara, isso pegaria com uma simpatia, e aqui entre nós, 20 milhões de reais para o Ronaldinho ia sair na urina, como a gente diz, porque a fortuna que ele tem é tão grande. Quer dizer, ele poderia ter feito uma reaproximação depois se ele tivesse um bom marqueteiro do lado dele, que dissesse: vamos recuperar essa relação tão bonita que começou e que ficou prejudicada com o tempo. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. E hoje, Ronaldinho, infelizmente, é uma persona não grata dentro do Grêmio. Cada vez que se fala no nome dele, a torcida pensa nisso com muita tristeza. É uma lástima, né? Mas É uma lástima. é um fato que entrou para a história e cada um que faça o seu juízo. Mas eu concordo contigo, porque não é só uma opinião tua, né? A FIFA elegeu o Ronaldinho o melhor jogador do mundo, né? Então, é o orgulho, penso eu, para todo gaúcho que gosta de futebol. E tu foste também, e tu és, Daniel, tu sempre soubeste trabalhar muito bem essa questão do ídolo. Eu recordo da campanha do Fica Jardel, só para citar um exemplo, e me recordo também de uma passagem que foi muito engraçada, que, sem querer, o Jardel acabou sendo garoto propaganda da empresa da tua família, né? da Teva. Eu recordo de uma passagem que ele ganhou um casaco famoso da marca Teva, e ele falou com o jornalista: olha só que legal, ganhei aqui um casaco alto reveste. E aquilo entrou no folclore aí das piadas do Jardel, né? Mas realmente soubesse trabalhar muito bem essa questão do ídolo. E outra marca registrada tua, Daniel, são os projetos sociais. O que tu pôde levar um pouco da experiência que tu já tinha através da tua empresa, que sempre foi um olhar muito cuidadoso na questão da vulnerabilidade social, nessa questão da solidariedade? O que tu pôde levar para o Grêmio dessa cultura que hoje faz parte, é muito enraizada no clube, do IGT, do Instituto Azul, mas que lá atrás tu também deste a tua contribuição para isso? Como é que foi essa experiência, Daniel?
Olha, é sempre muito gratificante, né? A gente tentou levar o Grêmio para as comunidades mais simples, levando jogadores em comunidades pobres. Acho que é uma coisa muito importante de se aproximar, porque boa parte dessas pessoas não tem dinheiro para ir no estádio, né? Naquela época, a gente conseguiu implantar ingressos a preços mais populares, o que hoje, com a Arena, já é inviável, não existe essa mentalidade mais para se fazer isso, né? Eu acho que essas coisas a gente tem que tentar aproximar, né? Tem que tentar entender o torcedor, né? E isso é uma das coisas que eu não consigo entender até hoje, como é que os clubes de futebol, em especial o Grêmio, que é a minha preocupação, não criou uma camiseta alternativa para que aquela pessoa de menos posses pudesse comprar uma camiseta oficial, mas que fosse num tecido mais barato, que os royalties fossem um pouco menores, ou seja, um projeto social, porque hoje o que nós temos, ou você compra uma camiseta no camelô, que não rende um centavo para o clube por um preço barato, ou você paga, vamos falar a verdade, uma fortuna para ter uma camiseta oficial. Por que não ter uma camiseta intermediária? Se você vai hoje, como eu vou no Benfica, o Benfica tem 2 lojas no estádio do Benfica. Uma é a loja da Adidas e 5 metros na frente, uma outra loja do mesmo tamanho, só de produtos alternativos que não são da Adidas, com todos os mesmos produtos que tem na loja da Adidas, só que feitos pela Adidas, também feitos pela Adidas, mas em materiais menos convencionais, menos sofisticados, porque o torcedor que hoje está comprando uma camiseta no camelô, ele não precisa ter aquele tecido que não sua, que transpira, que nem o do jogador de futebol, que precisa ter uma tecnologia extraordinária. Não, ele quer ter, e ele gostaria de poder pagar um pouco desse dinheiro que ele paga hoje para o camelô, que fosse reinvestido no seu clube do coração. E hoje não tem. Então, acho que esse tipo de atitudes são atitudes socialmente responsáveis para tentar fazer o clube chegar mais perto do seu torcedor e fazer, ao mesmo tempo, o torcedor chegar mais perto do clube e se sentir útil para o clube do coração dele. Beleza. Daniel, muito obrigado pela tua participação aqui no 100% MKT. Parabéns pela tua história no Grêmio, que, na verdade, ela não se encerrou, ela não se encerra, tu continua tendo vínculo com o clube. Eu torço para que sempre tenha espaço para grandes profissionais de marketing, como tu és, não só no Grêmio, mas no futebol, e que tu possa dar contribuição, né, do teu legado, tu tens tua empresa de consultoria, de mentoria, mas que tu possa, através da nossa humilde ação aqui no 100% MKT, passar um pouco do teu conhecimento para todo mundo que se interessa por marketing esportivo, profissionais, estudantes. Então, muito obrigado pela tua participação, pela tua contribuição, e, mais uma vez, parabéns pelo grande empresário que tu és e pela grande pessoa que tu és. Tu és um humanista, um cara de um coração enorme, sempre foi. Eu estava pesquisando a tua trajetória, conversei com outras pessoas que te conhecem pessoalmente, e tu és uma unanimidade no marketing esportivo. Então, muito obrigado pela tua participação mais uma vez. E eu gostaria só de deixar também, principalmente para estudantes, né, que quiserem fazer contato comigo, podem mandar um e-mail para mim, daniel@teva.com.br. Lembrando que Teva tem H no final, daniel@teva.com.br. Podem entrar no meu Facebook pessoal, Daniel Teva, tá? E quero convidar os gremistas também para fazer parte de uma comunidade que eu tenho no Facebook, que se chama Gremistas de Verdade Território Tricolor. Se eu não estou enganado, é a maior comunidade do Grêmio no Facebook. Nós temos 60 e poucos mil gremistas ali que interagem, que trocam ideias, que passam sentimentos por ali. Então, eu gostaria de convidar Gremistas de Verdade, Território Tricolor. E o teu livro, né? Daniel? Eu procuro passar algumas experiências que eu tive
no marketing do Grêmio, como gremista também, hoje em dia. Ali a gente troca muitas ideias e troca muita paixão. Eu acho que é um lugar legal da gente interagir. E o livro, né, Daniel? Está com a edição esgotada ou vai ter uma nova edição? Está saindo uma nova edição do livro Grêmio Eterna Paixão, né? Um livro que eu tive a honra de ter o prefácio escrito pelo grande presidente Fábio André Koff, meu ídolo, né? A pessoa que me ensinou tudo sobre bastidores do Grêmio, o maior dirigente da história do Grêmio, né? Acho que ninguém conseguiu levar o Grêmio a Tóquio 2 vezes, né? E partindo de situações horrorosas, como ele partiu, como em 93, o Grêmio não tinha talão de cheque, gente. Uhum. O Grêmio não tinha talão de cheque, não tinha conta bancária porque estava quebrado. E em 2 anos o Fábio Koff levou o Grêmio a Tóquio. Nós temos grandes dirigentes como o Hélio Dourado, espetacular. Nós temos, como dizem o Odoni, que tirou o Grêmio da 2ª divisão também. Nós temos hoje o atual presidente fazendo um trabalho maravilhoso, que é o Romildo Bozan, que eu aplaudo sempre, né? Mas eu acho que Fábio Koff nós só tivemos um, né? E acho que do lado da estátua do Renato tinha que ter uma estátua do maior presidente que nós já tivemos até hoje, que foi Fábio André Koff. É verdade. Eu e o Fiorim vamos aguardar a nossa edição com dedicatória, por gentileza. E a gente vai fazer... Tá bom, com todo prazer. De ir na sessão de autógrafos da nossa querida Feira do Livro, na Praça da Alfândega, em Porto Alegre.